Olá pessoal, vamos estar dando seguimento aqui ao nosso estudo. Quero convidar você mais uma vez a estar participando junto comigo aí nos comentários, tá? Se inscreve aí no canal e compartilha aí a mensagem, deixa aí seu likezinho se você gostou, deixa aí o seu comentário, sua crítica, tá? A sua participação aí é sempre bem-vinda no nosso canal, tá certo? Hoje vamos estar dando seguimento ao nosso estudo, vamos ler aqui a partir de Mateus 7, tá certo? Quero te convidar a abrir sua Bíblia aí e acompanhar junto comigo, tá certo? Vamos lá. Jesus aqui está falando sobre julgamento, uma parada muito interessante, tá? Vamos lá. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados vós também. E com a medida com que medirdes, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no seu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Gente, em relação a essa frase, cria muita polêmica, porque muita gente fala, a gente pode julgar, não pode julgar, a gente está aqui para ver as obras, enfim. O que Jesus está nos ensinando aqui? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que nós julgamos, assim nós seremos julgados também. Isso aqui, gente, o que Jesus está ensinando? Do mesmo modo que nós olhamos para os defeitos das pessoas, para os erros, para os erros das pessoas, do mesmo jeito que nós olhamos para ele, Deus também vai olhar para os nossos. Então, uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses últimos anos, é entender que toda situação, todo erro, toda pessoa em si, ela tem uma história por trás de algum erro. Quando nós olhamos um alcoólatra, por exemplo, se nós olharmos a história dele, nós vamos entender o porquê, o que levou ele a chegar naquela situação, certo? Então o que Jesus está nos ensinando aqui é, quando a gente olhar para o erro das pessoas, nós temos que entender que nós também não somos perfeitos. Eu costumo dizer, eu tento ensinar isso para as pessoas, que tudo tem o seu lado bom, e nós devemos tentar olhar sempre o lado positivo. Um pouquinho mais para frente, a gente vai ler aqui sobre as árvores e sobre os frutos, né, sobre falsos profetas, e que cabe a nós analisarmos os frutos das pessoas, certo? E aquilo sim a gente vai olhar se é bom para nós, se não é. Agora, a pessoa em si, cara, só Deus pode julgar, só Deus pode olhar. Vou dar um exemplo aqui para você. Existem algumas igrejas, né, que é muito faladas, universal, mundial, essas coisas. E às vezes todo mundo só olha os defeitos. Só que, por exemplo, quando um bêbado, né, às 5 horas da manhã precisa de alguma ajuda, qual igreja que ele vai encontrar aberta? Se você olhar as Assembleias de Deus, as igrejas pentecostais, onde muita gente critica, se você olhar dentro de uma favela, qual é a igreja que você vai encontrar lá? Toda esquina tem. São as igrejas assembleias e as pentecostais. Então a gente tem que entender que todo defeito, ele não pode sobressair nas qualidades das pessoas. Porque nós também temos defeitos, nós somos pecadores. A Bíblia fala em Romanos que todos nós pecamos, todos nós. E nós dependemos da graça todos os dias. Nós dependemos do favor de Deus todos os dias. Então às vezes é muito fácil a gente olhar e apontar o erro dos outros. É muito fácil a gente olhar o defeito das pessoas, quando na realidade nós temos os nossos próprios, que nós não conseguimos resolver os problemas. Então é isso que Jesus está querendo nos ensinar.
antes da gente olhar o defeito das pessoas, vamos olhar para o nosso defeito. Onde nós podemos melhorar. Onde nós podemos mudar alguma coisa. Onde nós temos errado. Certo? E Jesus deixa claro isso quando ele vai falar da trave no olho. Ele fala como que nós vamos tirar um galho do olho de uma pessoa se nós temos um galho no nosso olho. Entende? E às vezes o nosso erro, às vezes o nosso defeito é muito pior do que a pessoa. Certo? E Deus conhece o nosso coração, Deus ele conhece o nosso íntimo. Então é isso que Jesus está nos ensinando. A questão de julgar, eu vejo dessa forma. Jesus ele não está falando que nós não temos que avaliar as ações das pessoas, tá certo? Mas nós temos o hábito de condenar uma pessoa pelos seus erros. Isso aqui é que Jesus está querendo dizer. Não é que as pessoas... lógico, se eu vou olhar uma pessoa, vamos lá, um pastor, às vezes ele está pregando, eu tenho que analisar se aquilo que ele está pregando é bíblico. Não significa que eu estou julgando a pessoa. Eu estou julgando os seus frutos, as suas ações. Tá certo? E o que Jesus está querendo dizer aqui, não julgueis para não sejais julgados, ele está falando aqui de pessoas. Não julgais as pessoas, não condenem as pessoas pelos seus erros. Entendeu? Porque do mesmo jeito que nós condenamos as pessoas, nós também seremos condenados. É com a mesma medida. Aqui Deus está falando. Jesus está nos ensinando. É com a mesma medida. Se você condenar uma pessoa pelos erros delas, nós vamos ser condenados também. É com a mesma medida. Na oração do Pai Nosso, que nós já estudamos aqui, na oração do Pai Nosso ele fala o quê? Perdoai as minhas dívidas ou as minhas ofensas do mesmo jeito que eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Então é do mesmo jeito. E ele volta a falar isso aqui, é do mesmo jeito. Então quando ele fala não julgueis, ele não está falando aqui de atitude, ele não fala aqui para a gente não olhar as atitudes das pessoas, tá? Porque num contexto bíblico, ele vai nos ensinar a corrigir os nossos irmãos. Então não é nesse sentido que ele está falando aqui, ele está falando de condenação. Não condeneis uma pessoa pelos erros dela, tá certo? Isso é o que Jesus ele queria dizer nesse texto, tá certo, galera? Quero deixar um grande abraço para vocês aqui. E quero mais uma vez convidar vocês a participar, deixe seu comentário, tá certo, gente? Compartilhe com quantas pessoas vocês puderem, tá certo? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.